Olá, boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Elaine Dark, mais uma vez, com a correção da semana 2, terceiro ano EJA, do PET 3. O nosso assunto é a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui logo no início 3 conceitos básicos, né? As 3 palavras que marcaram, além de outras, claro, mas 3 palavras que marcaram a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, que é o extermínio de judeus, tá? E esse extermínio dos judeus, ele foi feito, né, pelo regime nazista de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Temos também os kamikazes. Quem são esses kamikazes? Eles eram conhecidos por realizarem ataques suicidas por aviadores militares do Império Japonês. E um dos principais ataques deles foi atacar a base naval nos Estados Unidos, né, de Pearl Harbor. A terceira palavra é o Reich. Reich, em alemão, foi o nome dado à Alemanha durante a maior parte de sua história, né? Ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha recebeu o nome de Reich. Ok? Aqui embaixo nós temos 2 imagens. Aqui nós temos as tropas alemãs passando, né, em frente a Hitler, né, fazendo homenagem a Hitler. E aqui nós temos tropas norte-americanas fazendo homenagem à bandeira dos Estados Unidos, provavelmente após o ataque dos kamikazes à base de Pearl Harbor. Para darmos início às atividades, nós vamos falar sobre esse texto aqui, ó, o nazismo na Alemanha. Eu grifei algumas partes que são extremamente importantes para a compreensão da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela tem início, gente, ideologicamente, no final da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial, ela termina em 11 de novembro de 1918. Porém, o Tratado de Versalhes foi assinado em 28 de junho de 1919, um bom tempo depois, né? E as condições do Tratado de Versalhes vão ser extremamente, digamos assim, prejudiciais à economia e à sociedade alemã. E esse Tratado de Versalhes vai desenvolver nos alemães um sentimento de revanche, um sentimento de nacionalismo ainda maior, para tentarem meio que punir aquelas pessoas que, segundo eles, foram seus carrascos, né? Em especial França e Inglaterra, lógico. As duras condições do Tratado de Versalhes impuseram à Alemanha da destituição de seu império colonial, ou seja, tiveram que devolver as terras conquistadas, a redução dos limites do território, ou seja, o território que eles tinham teve que ser diminuído para compensar as perdas dos outros territórios. O desarmamento, ou seja, o exército não poderia andar armado, eles tinham apenas uma polícia local, tá? Como se fosse uma polícia civil local ali do país. O pagamento de pesadas indenizações aos países que teoricamente perderam a guerra. Isso tudo feriu o sentimento e o orgulho nacionalista alemão, como eu disse para vocês. O agravamento da crise econômica, né? Porque já estava destruído fisicamente, a infraestrutura tinha sido detonada. Aí aumenta mais ainda a crise econômica por causa desse monte de perda e desses pagamentos. O descontrole da inflação, que chegava a 4.000% ao ano, e o desemprego em massa provocaram a ação dos movimentos sindicais em defesa das classes trabalhadoras. Eles começaram a se inspirar nos bolcheviques lá da Rússia. Porém, a conjuntura de crise e a clara ameaça dos movimentos populares provocam a aproximação da burguesia alemã com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, alemães ou o Partido Nazista, dirigido pelo ex-combatente da Primeira Guerra, Adolf Hitler. O que acontece? Os trabalhadores se unem aqui,
né? Por causa dessa grande crise, do grande número de desempregados. E aqui embaixo as elites vão se unir contra esses trabalhadores. O Hitler e os demais apoiadores do partido dele defendiam uma luta de raças. Ou seja, se nós eliminarmos as raças que nos prejudicaram, nós iremos desenvolver novamente. Eles não acreditavam em luta de classes, que era o que a Revolução Comunista, né, da Rússia pregava. Então, eles defendiam uma luta de raças, aí, o extermínio e a eliminação da raça que havia os prejudicado. Hitler organizou o Putin de Munique, que era uma marcha militar muito parecida com a marcha militar sobre Roma, que o Mussolini fez, promovida por Hitler e seus camisas pardas, que era o nome que o exército dele recebia, os seus apoiadores. E ele defendia como um dos pontos principais da sua teoria, a teoria do espaço vital. Precisamos de um território definitivamente nosso para que a Alemanha não morra, para que a Alemanha não perca sua importância. Além disso, o antissemitismo era utilizado pela proposta nazista como estratégia de afirmação da pretensa supremacia da raça ariana. O que é isso, gente? O Hitler defendia que os alemães, eles faziam parte, digamos assim, de uma raça pura, que era a raça ariana. E para essa raça ariana existir, eles deveriam, então, exterminar todos aqueles que não pertenciam a essa raça. A partir da deflagração da crise mundial de 29, né, da quebra da Bolsa, a República de Weimar acabou tornando-se politicamente mais vulnerável. Em função da crise de 29, a ajuda norte-americana, ou seja, os Estados Unidos, eles param a reconstrução do país, né? Porque os Estados Unidos, eles faziam empréstimos à Alemanha, mesmo a Alemanha tendo sido inimiga deles, mas para os Estados Unidos o que interessa é vender, não interessa para quem, né? Vendeu e está pagando em dia, vamos continuar vendendo. Então eles reconstruíam, estavam ajudando na reconstrução do país, mas veio a crise e os Estados Unidos param com esse investimento. E aí a reconstrução do país foi suspensa. O que acontece? Balança comercial alemã é prejudicada pelo colapso econômico no comércio internacional, assim como todos os outros países do mundo, né? Com isso, o Hitler ganha mais força ainda. E ele se torna, a partir de uma disputa interna dentro do Partido Social Democrata, né, ele se torna o líder da Alemanha, né, e começa a empreender, a colocar em prática as ideias que ele tinha para a Alemanha se tornar um país até maior do que era antes da Primeira Guerra Mundial. Agora nós vamos falar sobre, já nas atividades, nós vamos começar aqui com a número 1. Esse texto, que eu acabei grifando aqui as partes mais importantes, essas partes mais importantes são justamente as respostas que vão vir aqui embaixo. Qual o objetivo da educação proporcionada pelo regime nazista segundo Hitler? Está lá no primeiro parágrafo, é a mesma coisa que eu pus embaixo. A educação nazista. Todo o sistema de educação e de cultura deve visar a dar às crianças de nosso povo a convicção, né, ou seja, a certeza de que são absolutamente superiores aos outros povos. Ou seja, a educação era voltada para mostrar à população, em especial às crianças, que eles eram mais importantes e melhores que qualquer outro povo, porque eles eram pertencentes à raça ariana. De que maneira Hitler justificou o expansionismo territorial alemão? Tá aqui no segundo parágrafo. Esse texto é de Hitler, ok? O direito ao solo e à terra pode tornar-se em dever quando um grande povo parece destinado à ruína por falta de extensão territorial. Como eu falei para vocês, a Alemanha teve que devolver colônias e teve que redistribuir parte do seu território a alguns países que tinham sido prejudicados pela guerra. E o Hitler defendia o espaço vital, né? O espaço vital seria aquele espaço onde todos os alemães viveriam
e, consequentemente, eles iriam expandir as suas ideologias, né? Ele afirmava ainda que a Alemanha era mãe da vida e mãe de toda a civilização atual. Então, a resposta da letra A: todo o sistema de educação e cultura deve visar a dar às crianças de nosso povo a convicção de que são absolutamente superiores aos outros povos. E da letra B: ele, Hitler, defendia que a Alemanha era a mãe da vida, mãe de toda a civilização atual e estava jogada às ruínas por causa do fim da Primeira Guerra Mundial. Sendo assim, merecia o direito ao solo e à terra em respeito ao seu grande povo. Letra C. Segundo o texto, quais eram os principais inimigos do regime nazista? Basicamente, comunismo e judeus. Tá bem no comecinho. A Alemanha, em todas as oportunidades de arrebatar a Ucrânia, arrebatar é dominar, tá? A Rússia soviética, porque o comunismo é dirigido pelos judeus. Ele não é um elemento organizado, não passa de um fermento em decomposição. O judeu não saberia conservar o Estado potente. Ou seja, ele acha que o comunismo e os judeus juntos vão prejudicar ainda mais a Alemanha. Então, a ideia dele é destruir os dois, tá? Se puder destruir os dois ao mesmo tempo, melhor ainda. Número 2. Analise o texto a seguir. Explique de que maneira o autor explica o triunfo do regime nazista na Alemanha. Achei essa pergunta meio mal formulada, mas tudo bem. Para uma abordagem histórica do fenômeno nazista, faz-se primordial desvendá-lo não como uma obra de meia dúzia de endemoniados. É preciso alcançar a dimensão social de uma experiência originária, de sérios embates, frutos da crise, tá? Porque passava o mundo capitalista. Que crise é essa? Crise de 29. Nessa mesma trilha, é preciso acompanhar a dimensão específica que o fenômeno alcança na Alemanha, onde a crise de 29 explode, ativa e torna agudos problemas que já vinham de muito antes. A tradição autoritária, o nacionalismo exacerbado e o racismo. Então, de que maneira, como que o nazismo triunfou na Alemanha? Pontos principais. O triunfo do nazismo é explicado pela situação que o mundo se encontrava, em especial a Alemanha, a culpada pela Primeira Guerra. O mundo estava em crise geral. E, claro, o nacionalismo exagerado, a tradição autoritária e o racismo. Esses são os pontos principais que vão ajudar o nazismo a se desenvolver na Alemanha. Esse é o próximo texto para as próximas atividades. Os desdobramentos do conflito. Entre as estratégias de guerra utilizadas por eles, destacaram-se os Blitzinger, que eram assaltos relâmpagos, né? Eram tomadas relâmpagos, invasões relâmpagos, né? Que conseguiram ocupar a Polônia, a Holanda, a Bélgica e posteriormente a França. Então, os Blitzinger, eles conseguem invadir 4 países através dessa estratégia, que são ataques relâmpagos, tá bom? Na Ásia, né? Isso ali foi a Alemanha. Na Ásia, o Japão ocupou a Coreia, a Indochina, a região da Oceania e as Filipinas. No entanto, na parte aérea, Hitler não conseguia se desenvolver muito, né? Existia lá na época um pacto nazi-soviético, que é um pacto entre o Hitler e o Stalin, né, na União Soviética, com o objetivo de controlar novas fontes fornecedoras de matéria-prima e recursos minerais. Era tipo um pacto meio que de não agressão, tá? Só que esse pacto de não agressão não funcionou, porque o Hitler queria atacar a União Soviética. Porém, antes desse ataque, o Japão, eu já falei isso para vocês algumas vezes, no dia 7 de dezembro de 1941,
atacou a principal base norte-americana no Pacífico, que é Pearl Harbor. E esse ataque fez com que os Estados Unidos entrassem de cabeça na disputa, né? O eixo que era formado pela... como existiam dois blocos, né? Eram os aliados, que era a Inglaterra e a França, basicamente, né? A princípio. Depois vai ter os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Mas, do outro lado, a gente tem o eixo chamado Roberto, que é Roma, com a Itália, Berlim, capital da Alemanha, e Tóquio, a capital do Japão. Esse grupo aqui, esse eixo, né, ele estava dominando a guerra até então, até a entrada dos Estados Unidos por causa do ataque a Pearl Harbor. Quando esse ataque acontece, os Estados Unidos entram de cabeça. E a União Soviética também já está participando, porque o Hitler ameaçou e invadiu alguns territórios russos, né, alguns territórios soviéticos. O que acontece? Com a participação dos Estados Unidos, e como os Estados Unidos tinham uma ligação financeira com o Brasil muito grande, no dia 6 de junho de 1944, as tropas aliadas norte-americanas, britânicas e canadenses promovendo o dia D, libertando a França da ocupação nazista. Ou seja, eles conseguem libertar a França da ocupação nazista e, consequentemente, nessa mesma época, o Brasil também entra na Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, nessa época, na Segunda Guerra, ele entra de forma mais efetiva. Inclusive, surge até nessa época a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, e a FEB vai ser responsável por meio que eles vão invadir pela Itália, né, pela região da Normandia, e essa invasão eles vão meio que controlar a Itália para impedir que a Itália voltasse a participar da guerra novamente, porque a Itália já estava derrotada nesse momento. Então, quando eles entram, eles vão meio que controlar, para controlar a Itália, e não deixar a Itália voltar aos campos de batalha. Aqui embaixo nós temos o texto e as perguntas. Esse texto é de Martin Kitchen e ele faz uma leitura do que foi o Holocausto, né? Do que foi o ataque aos judeus feito pelo Hitler. De que maneira Martin Kitchen condena o Holocausto judaico? Ele condena definindo que os alemães decidiram eliminar uma raça inteira sem levar suas características em consideração, obedecendo ao simples fato de sua imaginação depravada. Definiram que os judeus eram ruins. O que é isso, gente? O Hitler, como eu disse para vocês, né, os líderes totalitários, eles sempre elegem seus inimigos, internos ou externos. O nazismo elegeu os judeus como seus inimigos, tanto internos quanto externos. Eram seus maiores inimigos, como nós vimos anteriormente, junto com o comunismo. E isso vai fazer com que a sociedade alemã defina quem está nos dando maior prejuízo, comunistas e judeus. Então nós vamos exterminar essas duas raças. Em especial os judeus. Foram mais de 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Segundo o autor, o que colaborou para o fanatismo antijudaico se transformasse em realidade? A visão fanática foi transformada em realidade por uma burocracia implacavelmente eficiente, por uma moderna sociedade industrial, ou seja, a elite alemã, e por homens que de muitas maneiras eram perturbadoramente normais e comuns. Eles faziam, gente, através da burocracia, né, da criação de regras, de normas, faziam com que a população vissem os judeus, a população alemã, vissem os judeus como seus maiores inimigos. Né? Eles tinham uma propaganda, uma campanha muito bem feita para que isso acontecesse.
Por hoje é só. Nós vamos ficar por aqui. Até a próxima semana. Se precisarem, me chamem lá no WhatsApp ou podem me chamar nas redes sociais. Beijos, fiquem com Deus.